O mar Mediterrâneo foi, desde a antiguidade, o principal elo entre as sociedades da Ásia, Europa e África. Por meio dele, circularam birremes fenícios, barcos egípcios e gregos, e durante o período romano, sua unificação garantiu um intenso uso. Essa unidade somente foi quebrada com a expansão muçulmana dos séculos 7 e 8 d.C., mas permanecendo a importância econômica. Com o reaquecimento do comércio a partir do século 12 d.C., duas cidades da Península Itálica ganharam destaque: Gênova e Veneza. A localização geográfica privilegiada de ambas, inicialmente usadas como portos para a partida de cavaleiros cruzados à Terra Santa. A posição de comando de Gênova e Veneza no comércio com os orientais era um grave entrave aos projetos econômicos de Portugal, que precisava de uma rota alternativa para o Oriente, longe da influência das repúblicas da Península Itálica. Considerando a posição geográfica portuguesa, restavam poucas opções para uma rota, mas a proximidade com o Oceano Atlântico se mostrava vantajosa. O sucesso português provocou uma mudança do eixo econômico europeu. As rotas mediterrâneas cediam espaço às caravelas portuguesas vindas do Atlântico. Para muitos historiadores, a globalização se iniciou com as grandes navegações, ou seja, foi a expansão marítima que pôs em contato de forma mais rápida regiões que estavam fora das rotas do comércio marítimo, como a América, a Ásia e a África, durante os séculos XV e XVI. De fato, a área de interação entre os povos se ampliou, mas, ao mesmo tempo, esse processo era conduzido por poucas nações, todas da Europa, como Espanha, Portugal, França e Inglaterra. O que antes era uma disputa territorial pelo controle econômico, como no caso de Roma antiga, passou a ser uma disputa marítima. De forma resumida, os motivos que levaram e permitiram que as nações europeias se lançassem ao mar em busca de outras regiões foram, primeiramente, o monopólio do comércio do Oriente. As recém-surgidas monarquias absolutistas precisavam fortalecer e dinamizar seu comércio para poder fazer frente ao comércio desenvolvido pela parte oriental do mundo, principalmente as chamadas Índias. Entre os produtos importados do Oriente estavam açúcar, porcelana, especiarias, que eram cravos, pimenta, canela, entre outros, e perfume. Esses produtos eram adquiridos das caravanas árabes que traziam as mercadorias para as cidades italianas, Veneza e Gênova. Tinham um monopólio desses produtos e de lá para as feiras em toda a Europa. Ao mesmo tempo, as cidades italianas bloquearam o mar Mediterrâneo, exigindo pagamentos de tributos e taxas para o comércio. Tudo isso gerava alto custo devido ao longo tempo gasto pelas caravanas. Foi por isso que os europeus partiram em busca de novas rotas que os levassem a negociar diretamente com o Oriente. Outro motivo que impulsionou as grandes navegações foi a aliança estabelecida entre a burguesia e os reis. Como vimos, o sistema feudal não beneficiava o renascimento comercial, pois com a descentralização dos feudos, cada um destes cobrava impostos até para permitir a passagem por seu território. Com a formação dos Estados nacionais, houve uma centralização política na figura dos reis,
que reduziram a cobrança de taxas e tributos para as grandes extensões de terras que governavam. Dessa forma, os burgueses aumentaram seus lucros. Em contrapartida, os reis queriam apoio financeiro para garantir a centralização de seu poder e ainda poderiam cobrar taxas e tributos aos burgueses. Foi justamente com o dinheiro cobrado aos burgueses que as expansões marítimas foram financiadas. Temos também o desenvolvimento tecnológico e científico, ou seja, vários instrumentos foram criados e usados para facilitar as grandes navegações, como, por exemplo, a bússola e o astrolábio. Em Portugal, foi criado uma escola de navegação, conhecida como Escola de Sagres, que ensinava técnicas de navegação e como usar os aparelhos de auxílio às navegações. Também temos o aperfeiçoamento das embarcações usadas nas navegações. Como percursos seriam longos, as embarcações deveriam ser bastante resistentes e, ao mesmo tempo, rápidas e leves. Assim foram criadas as chamadas caravelas. Mesmo com essas facilidades e motivos que proporcionaram as condições necessárias para o surgimento das grandes navegações, existiam muitas dúvidas sobre seus rumos. As dúvidas envolviam lendas e mitos que diziam que as novas terras teriam grandes riquezas, mas também muitos monstros. Essas ideias foram reforçadas com algumas viagens à região da Ásia e do Oceano Índico, como a realizada por Marco Polo. As instituições políticas que criou essas lendas e mitos foi a Igreja Católica, ainda na Idade Média, pois um aumento territorial poderia pôr em risco a descentralização política dos feudos. Além do medo desses supostos monstros das novas terras, ou de que, se os navios navegassem em linha reta, acabariam caindo em um penhasco sem fundo. Outro problema para as navegações foram os mapas cartográficos. Até 1494, a cartografia era baseada em teorias. A partir do século XVI, os portugueses confeccionaram vários mapas financiados pela monarquia. Os reis queriam chegar principalmente às Índias para manter o comércio das especiarias. O melhoramento da cartografia, a criação do astrolábio, da bússola, foram fatores decisivos para a consolidação das grandes navegações. As viagens eram muito caras e perigosas, mas a vantagem financeira compensava os obstáculos. Como o Estado não poderia bancar sozinho essa empreitada, a burguesia acabou entrando com o capital, vislumbrando enormes lucros no comércio marítimo. O Oceano Atlântico, na época, era conhecido como Mar Tenebroso. Provocava muito medo, pois acreditava-se que o oceano era intransponível e que a terra era um plano findado em um grande abismo, com vários monstros e água ferventes prontos para consumir aquele que o desafiasse. Assim, no processo das grandes navegações, estava o espírito de aventura dos desbravadores dos mares. Os portugueses buscaram contornar a situação imposta pelos italianos, que impediam o tráfego de navios pelo Mediterrâneo. Nesse sentido, Portugal foi a primeira monarquia a se lançar ao mar em busca de novos caminhos para fortalecer seu comércio, gerando lucros aos reis para consolidarem seu poder na monarquia absoluta. No caso específico dos portugueses,
houve diversos motivos para buscar novas rotas comerciais nos mares e oceanos. Entre os principais motivos estavam, primeiramente, a necessidade de encontrar metais preciosos, como ouro e prata, para cunhagem de moedas. Nessa fase de grande comercialização do mundo, a moeda era fundamental para o fortalecimento econômico e Portugal vivia uma escassez desses metais. Não podemos esquecer também que Portugal foi o primeiro povo a organizar um Estado monárquico, unificando seu território ainda no ano de 1139. A Igreja Católica ela também foi financiadora das navegações, pois a mesma queria difundir o cristianismo pelo mundo devido à constante ameaça dos muçulmanos que, apesar de terem sido expulsos da Península Ibérica, continuavam influenciando bastante outros povos. A burguesia também contribuiu bastante para esse processo conhecido como Grandes Navegações, pois foi justamente os burgueses que financiaram esses gastos. Eles queriam enriquecer com o comércio marítimo, por isso eles vão financiar essas grandes navegações. Outro ponto positivo para Portugal, sem dúvida, foi a Escola de Sagres, na qual ensinava e preparava os marinheiros, navegadores, a sobreviver em alto mar, tá? Tinha também o astrolábio, a bússola, as caravelas, tudo isso favoreceu, contribuiu para que os portugueses fossem o primeiro estado monárquico a se lançar ao mar em busca de novas especiarias, novas rotas comerciais, metais preciosos.